E já estamos ao vivo. Pronto. Estávamos a tentar ir para o Instagram, não conseguimos. Estamos agora no Facebook com o tema. Aqui está ele. Porque procuramos conforto na comida. A verdade sobre a fome emocional. E hoje tenho aqui uma convidada, Gabriela. Queres falar? Olá. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito este meu convite, falar deste tema que é tão, tão interessante. Queria que te apresentasses um bocadinho quem é a Gabriela, um bocadinho o que é que tu fazes, assim resumidamente, antes depois a gente começar a ir aqui para o nosso tema, pode ser? Ótimo, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Constantin, sou consultora nutricional. Sou rumena, mudei-me para Portugal há 1 ano e meio atrás. Fico muito contente e agradecida por estar aqui. Eu estou a desenvolver a minha atividade como consultora nutricional há 4 anos e meio. Foi um caminho interessante porque eu comecei com a minha própria mudança, estava a trabalhar em recursos humanos 8 anos, estava a querer fazer carreira, fazer muitas coisas, estava muito envolvida, só que não estava muito atenta à parte de saúde, saúde física, a saúde emocional, mental, foi tudo. Estava a ter muito estresse, estava a ter um burnout, não foi nada fácil. E foi um momento quando percebi que já é tempo de fazer uma mudança. Já tinha falta de energia, não me sentia bem, não me poderia concentrar, estava com peso demais, não me sentia bem. Queria fazer uma mudança e foi um amigo que me disse que começou um programa de estilo de vida saudável com um treinador. Eu, muito entusiasta, já queria ver como está. E foi assim que comecei a minha jornada com mim própria, aprender a comer, aprender a cuidar de mim, a priorizar-me, porque se eu estou bem, posso fazer o trabalho. Se eu estou bem, posso ficar Em bem, tudo na ter nossa vida. relações boas com amigos, com família, com toda a gente. Então, foi assim o processo que começou. Depois, a minha família foi muito inspirada e começaram também o programa comigo. E eles tiveram muito bons resultados, energia, melhoraram a digestão, a bem-estar. Os meus pais têm mais de 50 anos, perderam 21 quilos, estão a manter-se mais de 3 anos. Então, todo este processo me fez pensar, olha, há por aí muitas famílias que precisam disto, que precisam aprender a comer, que precisam aprender a sentir-se bem. Há por ali muitas Gabrielas que trabalham na corporação e que não cuidam de si. E foi assim que comecei, fiz um internship, depois fiz a minha formação enquanto consultora e assim desenvolvi o meu negócio em Romênia e depois comecei aqui em Portugal também e fico muito, muito entusiasta e com desejo de ajudar e apoiar muitas pessoas, famílias a sentir-se bem, a ter energia. É isso mesmo. E de uma maneira diferente, mas também transformar vidas, não é? Porque é o que nós fazemos. E com a alimentação. E quando eu conheci a Gabriela, foi logo a pensar: espera, este é o tipo de parceria que eu gosto. Trabalhamos ambas com um público muito semelhante e a parte das emoções, a parte da alimentação estão tão relacionadas, e isto traz-nos aqui ao nosso tema, esta questão da fome emocional. E queria pedir-te, Gabriela, para falares um bocadinho então o que é isto de fome emocional. Eu acho que já se calhar não, se há alguém que esteja em direto ou que depois vá assistir à gravação, que queira colocar perguntas, fiquem à vontade, está bem? Aproveitem este direto que a gente responde aqui em direto também. Mas conta-nos então o que é que, para quem possa nunca ter ouvido esta expressão, o que é então a fome emocional? Ok. Então, é aquele momento quando estás chateado e estás a comer uma chocolate e nem sabes quando começaste a comer aquela chocolate. Ou quando tiveste um péssimo dia de trabalho, e a primeira coisa é buscar aquelas bolachinhas, nem pensas, só estás a comer e estás a tentar de esquecer-te. Então, se isso aconteceu alguma vez, é aquela que é comer emocional. Isso foi um processo que eu tive muito tempo também. Estou a falar de mim porque eu sei como é por isso que levei da Acho minha que história e das é a minhas, experiência própria, não é? exato, os desafios que tive,
e depois com os desafios dos meus clientes, com tudo aquilo que aprendo eu também com eles, a ver qual é a realidade deles, estou sempre a tentar de oferecer soluções. É um tema que muita gente tem, é um problema que muita gente tem e nem realiza. É por isso que, se for de diferenciar, quando estás a comer, quando está é uma fome física, é quando estás a sentir pouco a pouco, estás a sentir, estou um pouco com fome, mas ainda não tanto, depois começa assim, pouco a pouco, vais a ir a comer e tudo fica bem. A fome emocional é diferente. Aparece assim, de nenhum lado, e te apetece de uma coisa muito específica, que não podes controlar e não sabes e não percebes, como não é, eu queria comer um frango, eu queria comer um bolo com 3 tipos de chocolate, com não sei o quê, com alguma coisa em cima. Então é uma coisa que aparece assim muito específica e nem percebes o que aconteceu e estás ali, muitas vezes acontece durante a noite, além da parte de olhar filmes e comer coisas, pode acontecer, não sei se alguma vez aconteceu para alguma pessoa, na meia-noite estar a ver no frigorífico o que é bom por aqui, o que acontece por aqui, ou como eu estava a dizer antes, estás a vir de trabalho, estás a ter um argumento com alguma pessoa e estás a encontrar-te na situação de comer e nem realizas que isso acontece. Então, acho que é um tema... O que é que eu estou a fazer com isto na mão? Mas a propósito, não é quase? Sim, acho que é um tema, é um desafio que muitas pessoas têm. Essa parte de ter a consciência, acho que é importante. É uma coisa que eu estou a tentar sempre de ensinar com os meus clientes, com as pessoas que estou a apoiar, esta parte de comer consciente. Acho muito interessante aquilo que tu fazes, aprecio muito o teu trabalho com mulheres, porque esta parte emocional é muito importante. Sabes que ninguém não nos ensinou como gerir as emoções. O quem foi ensinado foi é muito bom, mas é raro, porque a São maior parte raríssimas as pessoas, sem de dúvida. nós tivemos aquela educação que tens que esconder, que há tantos sentimentos, não podes estar Não triste. sejas parva, não é? Estás a chorar porquê? Pareces um bebê, aquelas coisas todas que não nos ensinam e depois ficamos cá com isto tudo, eu não sei lidar com isto. Há muitas vezes um vazio, e então esse vazio muitas vezes é pela boca que vai tentando preencher, não é assim, mas pronto. Mas diz-me uma coisa, antes de continuarmos, eu, pessoalmente, Sandra, tenho tendência em pensar em fome emocional em doces. Mas não é só, pois não. Não é isso. Pode ser qualquer coisa. Vou-te colocar só aqui uma questão, porquê? Tenho uma amiga da minha filha com 16 anos, a minha acabou de fazer 17, a outra fez 16 há pouco tempo, tem quase um ano de diferença, mas ela é louca por batatas fritas. Qualquer coisa, do nada, em qualquer momento, ela é um pacote de batatas fritas, só porque é do McDonald's, ou vai ao café buscar batatas fritas. Isto também há de ser uma fome emocional, de certeza. Sim. Depende com que cada pessoa está a fazer a conexão. Isso, se vamos um pouco atrás, pode ser, por exemplo, quando éramos crianças, na família, não sei se isso aconteceu para ti, mas para mim aconteceu. Quando eu estava chateada por alguma coisa, a minha avó fazia-me algumas coisas doces, algumas coisas com Há essa tal batatas. relação entre a comida e a emoção que a gente estava a sentir. Eu estava a sentir mal, alguém me dá isto para eu comer, eu fico-me a sentir melhor, então fica ali essa conexão feita. É isso. Exato. Pode ser assim do momento quando estávamos chateados, ou mesmo do momento quando estávamos a sentir bem. Por exemplo, também pode ser na infância, estávamos com os pais, com os avós, antes sabe que toda a família estava na mesa, estava a comer juntos. Às vezes as pessoas estão a buscar aquele sentimento de conforto. Quando comia eu batatas fritas com a minha mãe, com meu irmão, eu me sentia tão bem, estava a ter aquele sentimento de Vou à conforto. procura dessa mesma emoção. E muitas Exato, vezes, não quer dizer, vamos lá ver, à procura e muitas vezes encontra-se essa emoção. Aquela comida traz-me esse sentimento de sim, conforto, bom, a questão é,
isso é sempre um tapar, é uma coisa artificial, é um tapar que depois acaba a ser mais negativo do que positivo e não vai preencher a tal ao vazio ou provocar, trazer aquela conexão, aquele sentimento de ser amado, vem sempre do externo, não é natural interno, portanto vai ser, esse vazio vai sempre estar à espera de algo extra externo para colmatar, não é? É totalmente verdade. Estava a pensar agora numa história, uma cliente minha estava a me dizer, está a trabalhar numa multinacional, está a fazer um muito bom trabalho, está sempre ali a esforçar-se a crescer, também é mãe, é mulher, sabes, tem muitos papéis. E, quando começamos o programa, ela estava a Exato. me dizer que tem desafios com comer e que quando chega a casa, depois do trabalho, quer comer alguma coisa para sentir-se bem, é porque isto, estava a dizer alguma coisa como este é o meu prêmio, porque hoje fiz tudo para todos, mas para mim não fiz nada, Tenta então dar-me este este é o miminho meu a mim. que fiz um bom trabalho. Mas depois fica descontrolado, depois depende qual é aquele prêmio, porque tudo é com moderação, e quando não estás a comer consciente, estás a comer compulsivo, depois pode trazer aquelas emoções também, porque o que comemos está muito conectado com as nossas emoções também. Então, a seguir, podemos sentir-nos pior, podemos Exato. sentir-nos culpáveis, e depois temos o círculo, sabes? Comemos para sentir-nos bem, sentimos bem alguns minutos, e depois começa o ciclo Depois de. passa. Exato, depois passa, aquelas coisas que estavam nos chatear não passaram, porque tentamos de fugir, mas estão ainda ali, e depois nos sentimos também culpáveis, depois queremos comer mais, é assim acontece, mas não é tão frequente de gerir aquelas emoções e de ter a consciência, olha, mas porque eu realmente preciso disto que eu estou a comer agora, porque normalmente, se estás a pensar, se tens a consciência, não precisas, mas como foi nesta situação, era o prêmio que ela estava a tentar de dar, e depois durante o dia não comia mais nada, ou comia assim um sanduíche, não sei o quê, Pois. é, sim, depois, quando começamos a fazer a programa juntas, ela percebeu que a dar ao corpo comida, nutrientes, aquilo que precisa, é gerir as emoções, aceitar, ok, foi um dia difícil, mas já passou, fiz tudo aquilo que eu poderia fazer, já amanhã é um novo dia, vou descansar, vou olhar para isto com outra perspectiva. Então, foi um processo muito de aprendizagem, de trabalho com nós próprios, porque esta parte de ter a consciência daquilo que fazes não é tão fácil, é especial depois de 30, 40, 50 anos de hábitos de uma maneira, mas esta parte de ter a consciência daquilo que comes, a consciência de emoções, tentar de não fugir daquelas emoções, porque não vão, eles não vão fugir, vão voltar e depois vai sentir-te pior. Tu acho que sabes Aqui, muito bem como é isso, porque pois, trabalhas com mulheres, sabes? aqui é aquela arranjar, primeiro ter consciência do que é que estamos a fazer, o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a comer isto, e encontrar estratégias mais positivas de lidar com essas emoções. E no caso dessa tua cliente, um prémio que seja mais positivo, no sentido mais saudável e que só traga bem, porque a ideia é boa. Nós, de facto, precisamos de cuidar de nós, de nos dar um miminho, de presentear com alguma coisa que essa tua cliente tem. Era errado a parte da comida, mas a ideia é boa. Ela realmente precisa de algo, que há muita gente que nem sequer isso faz. É focar-se nos outros e nem nada para mim. A questão é encontrar algo positivo que não tenha consequências, que seja sim, eu mereço um prémio, sem sombra de dúvida. Eu mereço dar um mimo a mim mesma. Não comida, não algo que faz mal, não um cigarro, não, pronto, outras coisas que outras pessoas procuram. Mas é de facto. Pois depois começou a ir a massagem, então foi uma coisa que ajudou. Mas aqui
fazer um à parte, porque a pessoa pensa, muita gente, epá, mas eu não posso, ou não tenho tempo, ou não tenho dinheiro para ir para uma massagem. Isso que agora fazer aqui um parênteses. Há coisas nesta questão que nós estamos constantemente a falar e que nós as duas, nas nossas conversas que tivemos também, que é a questão do autocuidado, e é isto, às vezes basta 5 minutos, se não consegues mais 5, 10 minutos por dia, não é? Mas algo que me faça sentir bem, que não seja comida, sei lá, eu adoro ler. Eu lembro-me quando a minha filha era pequenina e ela cobrava imenso de mim e eu sentia que não conseguia descansar, quase respirar, assim, ela sugava muito a minha energia. E então eu, antes de a ir buscar, numa altura em que eu vinha de carro, de Lisboa, de carro, acho que nessa altura ainda vinha, ou então vinha, bem, não interessa, eu lembro-me que ia buscá-la de carro, mas parava uns minutos antes ali numa zona perto da escola onde ela andava, da creche, e ficava ali 5, 10 minutos a ler um livro, a descontrair. Era algo que me ajudava a fazer aquela pausa entre o trabalho, deixar lá as coisas que tinham acontecido, que muitas vezes não eram propriamente positivas, porque estava num trabalho que não gostava, mas de facto conseguir então pensar assim, ok, eu preciso ter mais calma, ter mais tranquilidade, mais paciência para a minha filha, então este bocadinho é só meu. E não tem que ser uma massagem, porque realmente, se calhar, nem toda a gente tem dinheiro para ir fazer massagem. É aquilo que nós não podemos fazer todos os dias também, normalmente, não é? Tento arranjar aqui alguma coisa que me faça sentir melhor, que recarregue as minhas baterias, porque afinal nós, se não carregarmos o telemóvel, ele deixa de funcionar. Se não pusermos gasolina ou gasóleo ou eletricidade no carro, ele deixa de funcionar. Nós temos que pensar que também precisamos recarregar as nossas baterias. E pronto, fechando parênteses e pegando aquilo, porque às vezes, pronto, essa tua cliente era aquele mimo para dar ela mesma, mas existem gatilhos, não é? Coisas que, mas é aquilo que nós estamos a falar, o tentar evitar sentimentos negativos. Não sei se identificas mais alguns gatilhos que podem, aquela coisa que acontece e que leva as pessoas a irem procurar conforto na comida. Sim, pois pode ser alguma discussão, algum argumento que tiveram com o marido, com os filhos, pode ser um problema sim, com pais, com mães, pode ser um problema que aconteceu no trabalho, podem ser tantas coisas. Às vezes acontece com pessoas, por exemplo, que têm excesso de peso, acontece aquela coisa que não estás a sentir-te bem na tua própria pele, mas não podes controlar e ainda queres comer mais sem pensar nisso, só para dar-te aquele conforto e depois está a criar o ciclo. Podem ser várias razões, mas em especial isso pode acontecer quando tens aqui sentimentos que não são tão bons, que não te sentes bem, e estás a procurar um conforto imediato, estás a procurar uma coisa... Um penso rápido, eu cortei-me e vou pôr ali um penso rápido. Não é? Exato, um penso rápido, exatamente. Mas o que é importante é tentar de levar um bocadinho de tempo à consciência, sabe, aquela respiração. Isto foi um bom exemplo que tu fazias muito bem. Às vezes precisamos só 5 minutos só de passear um bocadinho, por exemplo, deixar o carro um pouco mais longe, passear, mesmo que são 5 minutos, mas sem fazer outras coisas, sem dar um telefone, sem escrever uma mensagem, sem fazer, só tu contigo, aqueles 5 minutos de passear, se for possível na natureza seria bem, se tens uma programa assim muito ocupada, mesmo um simples passeio, mas que seja só tu contigo, permites a ti própria dizer, ok, já passou, fiz tudo aquilo que eu poderia neste dia, mas já passou, amanhã é um novo dia, então tentar de desconectar um bocadinho, porque às vezes as pessoas estão muito focadas com o que aconteceu no trabalho, chegam em casa, não desconectam, e estão a pensar, ai, aquele relatório, ai, aquela sessão da manhã, ai, aquele não sei o quê, e depois não ficas presente. E quando não ficas presente, quando estás, por exemplo, podes estar na situação que estás a comer com a tua família e estás a comer sem pensar, sem ter a consciência que já tenho o suficiente,
porque tu estás a pensar na sessão da manhã, no evento não sei quê, no relatório não sei qual. Então, esta parte de não estar presente, além do facto que pode trazer comer mais daquilo que precisamos, porque se nós tomamos o tempo de comer, quando comemos não deveria ser assim no carro rápido, vou comer É uma ser o coisa. saborear, não é? O estar consciente do que estamos a comer, com calma. Isto, pronto, depois também há pessoas que gostam mais de comer do que outras, mas eu sou daquelas pessoas que gosta de comer. E a comida muitas vezes até é boa, mas uma pessoa está ali a comer, está a fazer outras coisas e nem está a desfrutar do prazer de comer, não é? Exato, deveríamos desfrutar se tentamos só de comer um bocadinho mais devagar e desfrutar e saborear e depois tentar de estar presentes ali, porque tantas vezes acontece que estamos num sítio com outras pessoas, mas não estamos presentes emocional, estamos com a mente no outro Outro lado lado, e isso não faz bem para o corpo, é para a relação, é para muitas coisas. Então, então, e se vamos entrar com os filhos, não é? Essa questão de realmente precisar de estar, nós chamamos do tempo de corpo e alma, de estar, mas pronto, isso é um tempo, mas estar ali de corpo e alma, que não é só o nosso corpo presente, mas também a nossa cabeça, porque muitas vezes é nas preocupações, é nas coisas que ainda há para fazer, é numa discussão que houve com alguém e tudo isso. Mas voltando aqui ao nosso tema, e tu has de lidar muito com esta situação, muitas pessoas, acredito eu, que depois têm esta fome emocional que nós estamos a falar, mas depois há o sentimento de culpa. Eu não devia ter comido, o que depois ainda piora mais as coisas. O que é que tu sugeres as pessoas fazerem para evitar este ciclo de culpa, comida, compulsão, que anda aqui neste emaranhado? primeiro, fazer tempo para comer, planear as comidas. Sabes que o simples facto de planear o que vais a comer durante o dia já te vai guardar, te vai ajudar em muitas coisas, te vai ajudar a sentir-te bem, a nutrir-te durante o dia, a ter energia, te vai ajudar a não correr e comer alguma coisa que estás a encontrar agora mais que não é tão bom e não te sentir culpável. Então, o primeiro, se for para tentar prevenir, enquanto mais possível tentar prevenir, seria de planear as refeições, se for possível levar comida de casa, ou se vamos para algum sítio, sabemos que vamos para algum sítio com colegas ou assim, tentar de ver, se calhar um bocadinho antes, quais são as opções, tentar ali pôr um pouco disto, um pouco daquilo, diversificar, e tentar meter, mesmo uma ferramenta interessante, meter no nosso calendário de trabalho pausa de comer. Não sei se há muitas pessoas que fazem isso, mas onde eu trabalhava, a gente não tinha isso, estava sempre a correr, sempre a fazer muitas coisas, mas temos que levar o tempo para comer. Então, isto é para a parte de prevenção, enquanto mais possível fazer isso, planear, tentar diversificar, a ter um pouco de proteína, um pouco de verduras, de hidratos, de gorduras saudáveis. Então, ter um bocadinho de todos os nutrientes que precisamos e tentar de levar o tempo exatamente por isso, ter na agenda e no calendário de trabalho ou de telemóvel, sabes, que podemos meter na nossa agenda em vários sítios, meter mesmo a pausa de comer para não fazer outras coisas e correr. E depois, se nós vamos a comer, a respeitar as refeições durante o dia, a ter o que precisamos, não vamos ter à vontade, porque estas pessoas com que eu trabalho estão a ver, por exemplo, tinha uma pessoa que esta parte de comer emocional era muito forte. Ele estava a me dizer, quando começamos, que estava a ter um saco com doces perto da cama. Então, ela acordava, estava a ver ali o saco e estava sempre a levar alguma coisa, uma bolachinha, uma chocolate, uma não sei o quê, uma não sei o quê. Então, a situação já era... Claro. Isso até vai exatamente o oposto daquilo que eu tinha pensado. Uma das dicas que será, penso eu,
de usar é não comprar as coisas, não ter aquilo à mão, não é? Exato. É Porque ali onde queria chegar. Se não tens em casa, não vais a comer o que não deve ser. exatamente. Porque, e aí eu acredito, e por mim falo, não tenho a comida compulsiva, não tenho problemas de peso, mas até porque com uma certa idade a gente começa a ter certas questões, não é só o ser magro que é ótimo para a figura e tudo. Começa a haver questões, quando a alimentação não é correta, há outras. E eu sempre fui uma boca doce. E então, desde que estou em casa, aquela é a seguir ao almoço, é a seguir ao jantar, é uma sobremesa, é um chocolate. Não é que, se calhar, assim, um grande abuso, mas não deixa de ser chocolate a mais. Agora, por acaso, já não tenho há muito tempo, mas houve uma altura em que era aquela luta comigo mesma de não comprar para ter em casa. Agora até consigo e nem tenho, até me habituei, agora só como a seguir ao almoço, portanto, para não ser aquele agora não posso cortar mais, não posso comer mais, também é aquela coisa depois a vontade e isso causa mais. Não, é reduzido. Então agora a seguir ao jantar não como a seguir ao almoço, mas tinha sempre era gelados. E eu às vezes estava a comprar e estava-me a sentir, tu não devias comprar isto, não devias ter isto em casa. Ah pá, mas eu não é para comer sempre. E aquela coisa, a luta começa logo no supermercado de evitar comprar, depois, mas não é fácil. É verdade. É aqui uma dica de supermercado. Nunca vai ao supermercado quando estás com fome, porque vais a comprar muitas coisas que não precisas realmente. Tanto, né? Ai, estou cheia de fome, apetece-me isto, então toma. Sim, agora não dizem ninguém que não tens de comer nunca chocolate. É assim, somos humanos, é parte da vida, mas com moderação, e não para tentar Claro, de o meter excesso ali num não. sítio. Exato, a moderação é muito importante, é encontrar alternativas. É, mesmo quando, sabes, quando comemos, damos ao nosso corpo os nutrientes que ele precisa, a quantidade suficiente de proteína, dar Equilíbrio, claro. dia, Também ele não já é não o. vai pedir, porque ele quando, por exemplo, quando está a pedir doces, o que pede? Energia. Se Exato, nós sim, sim. íamos pôr nas refeições principais dos dias os nutrientes que precisamos, porque não é só comer agora porque quero emagrecer ou quero não sei o quê, é comer para estar saudável, para Saudável, sentir-te claro. bem, para ter energia, para ter foco. Há muitas pessoas que estão ali no trabalho a tentar esforçar-se de crescer, de evoluir, de fazer várias coisas, que é importante, claro, também, mas Claro. não tem foco, não tem energia e não sabem por quê. Porque tem o desequilíbrio alimentar que está a influenciar muito, está a influenciar a produtividade, está a influenciar a Exatamente. energia, o foco. Não sei se alguma vez te aconteceu, a mim me acontecia alguns anos atrás, ter aquela sensação de brain fog, sabes? Que não consegues ver, não te podes focar, estás assim um pouco Exato, sim. a sentir-te. Dificuldade em concentrar tudo. Parece que as Exato. rodas lá dentro não estão a mexer. Exato, há muitas pessoas sabem que estão a tentar de obter a energia com muito café, com doces ou com batatas fritas. Claro, algumas pessoas gostam salgado, algumas pessoas gostam Sim, doce, mas o problema não é o doce e o salgado, o problema é a moderação e as escolhas, porque exatamente. A estes pequenos, quantidade que nós comemos, seja de doce, seja de salgado. As duas exato, coisas no extremo, se for uma coisa de vez em quando, não faz mal. Agora, exato, quando temos uma alimentação altamente incorreta, quando não comemos fruta, não comemos verduras, mas depois, ao mesmo tempo estamos a abusar nos doces e ou nos salgados, isso aí o nosso corpo, né, vai se exato. queixar. É mais uma dica, às vezes acontece, sabes que existem muitas pessoas que não bebem água. E Sim. esta é a parte, uma das primeiras temas que estou a falar com as pessoas que ajudo, a aprender como beber água. Parecer assim tão fácil, mas há muitas pessoas que bebem um copo, 2 copos de água por dia. Ai, eu É, houve uma altura que nem isso bebia. Eu no trabalho não, quase nem bebia isso. exato. E depois, claro que não te sentes bem, que não tens energia, começam as dores de cabeça. E às vezes, porque os centros são muito perto de fome e sede, às vezes pode acontecer que estás com sede e achas que estás com fome. E se Pois. vais já beber água, se calhar realizas que afinal não estava com fome. Bebi Então, água e passou-me a fome.
sim, tens que tomar um bocadinho de tempo para ver, porque, sabes, se tens de verdade fome, começa assim pouco a pouco, e tens que comer, e depois comes e passa. Mas quando está a fome emocional, aparece assim de nenhum lado, É uma comes, vontade de comes, comer, comes, não é e fome. não... Apetece-me comer, é uma vontade de comer que não tem a Exato, ver propriamente com a exato. fome. E às vezes podemos ver, esperar um bocadinho, em vez de ter o impulso de já vou comer, tentar de desenvolver esta consciência que, vamos ver, eu estou realmente com fome? Por que eu Pois, quero agora comer todo este prato de batatas fritas? Se calhar preciso mesmo. Às vezes, sabe, se às vezes pode acontecer que te apetece comer uma batata frita, ok, mas sim, não precisas de comer um prato cheio, exatamente. sabes? E a frequência, lá estávamos sempre a parar ao mesmo, não é? A frequência com que comemos, a quantidade, tudo isso. Exato, É exato. mesmo. Olha, e que estratégias, o que é que tu podes te dar de estratégias para criarmos uma relação mais saudável com a comida? O que é que podes trazer aqui? Como é que se pode, não sei se isto faz sentido, mas em casa, já falámos aqui de algumas coisas, porque depois é assim, muita gente pensa num nutricionista e se vai-me proibir de comer isto, ou vem com uma dieta XPTO, porque depois há muitas, há aquela, como é que há tantas, já ouvi tantos nomes, há uma que tem que se passar não sei quantas horas sem comer, tipo, depois do jantar, só comer quase a hora do almoço no dia a seguir. Há uma que também conheci há pouco tempo, uma pessoa que, por exemplo, só come carne ou só come peixe e não põe acompanhamento nenhum. Uh, daquilo que a gente já conversou, e uma coisa que eu gosto em ti, é que não tem que ser propriamente uma dieta e não é aquela coisa, é ter realmente esta questão de uma relação mais saudável com a comida, poder comer um pouco de tudo. Como é que é que deixas aqui uma dica ou outra para, assim, uma coisa, pronto, sem aprofundar, porque não é o intuito desta live, mas realmente para que as pessoas tenham uma relação mais, um, consigam equilibrar, sem pensar naquela, porque eu gosto tanto de doce e nunca mais vou poder comer doces, não é? Depois Sim. traz aquele peso emocional, mas eu gosto tanto de doces. E fica a nossa criança interior a chorar. Se estás a pensar sempre que não tens que comer, vais a comer, sabes? É o fruto Então, proibido, é o mais eu apetecido, não é? sim, eu acho que tudo começa com o nosso mindset, com a Isso. mentalidade de pensar. Então, quando a gente pensa na comida saudável ou mais equilibrada, porque todos tentamos de comer mais saudável, mas não sempre conseguimos. Então, tentamos de ter um equilíbrio e moderação. E por isso é importante de fazer um plano, mas primeiro de ter a consciência que comida saudável, equilibrada, não significa dieta. Nós não deveríamos comer saudável só quando queremos emagrecer ou só quando temos o colesterol muito alto e o doutor diz já tens que fazer, ou quando começamos a ter diabetes e outras coisas e temos um regime muito estricto. É tudo a ver com um estilo de vida e tentar de prevenir depois outras coisas. Tentar de ter a consciência que um estilo de vida saudável é aquilo que acho que cada um de nós precisa para sentir-nos bem. E isso não significa que não tens que comer nunca doces ou pizza ou qualquer seja, porque é por isso que é estilo de vida. Mesmo quando estás num processo de perder peso, não estás só ali em casa com o teu prato, com a tua salada e ninguém no teu redor. Isso não existe, sabe? Na realidade, na vida, vamos a festas, festas de trabalho, de nossa vida, de aniversários, é assim, vamos para vários sítios, vamos em visitas, somos pessoas sociais, acho que é importante ter as relações assim, então não podes estar só tu ali no teu quentinho, com a tua comida, e também isso num processo, mesmo quando tens um objetivo, não é bom estar tu ali no quentinho com a tua comida, é de saber fazer escolhas. Então, a primeira coisa é de ter a consciência com estilo de vida saudável, te pode ajudar a ter energia, a ter uma boa digestão, a não ter dores de cabeça, a evitar as dores de costas, a evitar depois problemas de saúde. Então, tens que
pensar um bocadinho, mas por que isso me ajuda? Okay? Porque é um estilo de vida para funcionar. Esta parte de comida, sabes que os alimentos têm calorias e muita gente está assim muito obsessionada com as calorias, mas afinal eles são energia. Cada comida é energia. Só tens que gerir aquela energia. Não é só calorias, existem também nutrientes. A comida que nós comemos não é só de contar calorias, é de ver se temos os nutrientes que o nosso corpo precisa para sentir-nos bem. Quando queremos ir daqui para Algarve, com o carro precisamos de meter combustível, de verificar o óleo e tudo isso. Mas nós temos a expectativa, quando começamos um dia, não comer nada, não fazer grandes coisas, comer ali o que seja, e o nosso corpo nos leva para onde nós queremos e está a fazer tudo aquilo que nós queremos, mesmo que estamos a pressioná-lo, às vezes muito, 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 estamos a pôr muito peso em cima de nós, muito estresse, e estamos a levar os problemas de todos em cima de nós e tentar de resolver, não todos, mas acontece, há muitas pessoas que com o desejo de estar uma boa pessoa e ajudar, depois não têm a possibilidade de dizer não, estão a levar mais daquilo que podem, e depois aparecem a sobrecarga, te sentes epuizado, já não consegues lidar com os problemas do dia a dia, e depois é quase normal que não tens uma boa relação com a comida, nem podes pensar, que comida, eu tenho tantos problemas. Mas, sabe, a comida não deveria ser o nosso inimigo, a comida deveria ser parte de nossa vida, é todo um equilíbrio. Tens que ter a consciência porque a comida nos ajuda assim, para sobreviver, para ter energia, para sentir-nos bem. Depois, o que mais nos ajuda? A beber água, a descansar. Sabes que vimos a convenção, naquele evento que fomos juntos, que os empresários que permitem a si próprio a descansar têm com 23% mais chances de atingir os objetivos. Então, Exatamente. se te permites a ti próprio a descansar, vais a poder atingir os teus objetivos. Então, o descanso é importante. Depois, manter ativo não significa só passar horas no ginásio. Às vezes, as pessoas têm vidas muito ocupadas mesmo, com os filhos, com muitas coisas. É normal, é parte da vida. Temos que tentar gerir como podemos, mas ser ativo às vezes pode significar fazer passeios. Se tens cão, sair com o cão. Se tens filhos, sair com os filhos. Mesmo, sabe, sair e conectar-te um bocadinho. Seria muito importante durante o dia fazer um pouco de tempo para nós próprios, porque Sim, nesta claro. parte de mindset e de gerir as emoções, é importante de levar uma pequena pausa para nós próprios. Mesmo uns 5 minutos, que estás num lugar onde não tens distrações, onde não, alguma pessoa quer alguma coisa de ti, só, mesmo que no carro, ou onde Às seja, vezes nem que seja só na casa de banho, para não às se vezes, pensar para o outro lado. mas precisas de 5 minutos, pelo menos 5 minutos só para ti, para descansar um bocadinho, para pensar em ti próprio, e pode ser ler um livro, ouvir um podcast, mesmo no carro, se estás no tráfico, em vez de chatear-te que está tráfico e isso e aquilo, podes pôr um podcast ou alguma coisa que é interessante para ti, é ouvir, é assim, passa tempo, estás a aprender uma coisa nova, tens assim uma melhor energia. Pronto, depois podem ser outras estratégias. Por exemplo, se uma pessoa gosta de música, pode pôr uma música assim relaxante e mesmo ficar aqueles 3 minutos quando canta a música, tentar desconectar-te de outras coisas e só ouvir aquela música. Sabes que às vezes pode ser tão difícil só parar é só estar ali no momento, ouvir a música, isso pode ajudar muito. Isso é um grande desafio e por mim falo com uma mente muito ativa e muita dificuldade em desconectar do resto e a cabeça está sempre noutras coisas a pensar.
E isto aqui traz-me para uma coisa que é essencial também nós temos noção, que é dos nossos próprios pensamentos. Já há estudos entre não sei quantos milhares de milhões, ou não sei o quê, de pensamentos, milhares de pensamentos por dia, muitos milhares mesmo, depende da pessoa, mas a questão é o que é que também pensamos. E isto, na minha experiência, que sempre tive uma voz crítica muito intensa, mas já tive algumas clientes, pronto, falta-me aqui o tempo, também não é pacientes, porque não sou médica, que diziam, mas eu não sou crítica, a minha voz não é nada crítica, depois vão descobrir que sim, que é extremamente crítica. E isto é importante, até porque, que era aquilo que tu dizias no início, se nós tivermos consciência daquilo em que estamos a pensar, do que estamos a fazer, já mais dificilmente vamos recorrer a dar por nós assim, fui buscar ali uma peça ou um doce ou umas batatas fritas só porque sim, porque não me apercebi disso. Não estávamos conscientes. E isto acho que é o primeiro passo, seja para nos sentirmos melhor com nós mesmos, seja com a comida, nós realmente temos esta consciência. E depois também é outra coisa, que a maior parte das pessoas, e eu se calhar aqui, porque não temos dados científicos, mas eu diria que a maior parte, se não todas as pessoas que têm problemas com comida, têm problemas de autoestima. Exato. Não se sentem bem com elas próprias, não gostam de si próprias como são, e porque lá está, há aquele vazio, há a nossa criança interior que continua dentro de nós ferida, e então está à procura de consolo de outras formas. Portanto, há aqui muitas coisas envolvidas, há a parte das emoções, há este baixa autoestima. Acima de tudo é como é que eu me sinto comigo mesma. Porque se eu me sentir bem, por um lado, eu vou querer estar com um corpo melhor, e para ter um corpo melhor eu tenho que ter cuidado com a alimentação. Eu quero cuidar bem de mim, então eu quero ser saudável. Lá está, não é só a parte de ser gordo ou não gordo ou magro, mas é demasiado peso ou peso a menos, mas eu estar bem comigo mesma no corpo, então eu quero cuidar deste corpo. E é por dentro também como é que eu me sinto. Porque a comida reflete. Se eu vou buscar comida, se eu tenho uma fome emocional, então há alguma coisa que não está bem cá dentro. E eu também preciso de ter esta consciência. O que é que eu estou, o que é que a minha vozinha cá está a dizer? Como é que eu estou a lidar com ela? Primeiro eu tenho que ter consciência, depois saber como é que eu lido com ela e depois saber como é que eu lido também esta questão da comida, que depois está tudo emaranhado, tudo volta cá dentro de nós, esta questão que não é fácil de facto, mas é essencial. E estou a fazer um processo com o adolescente, é uma coisa rara, mas estou a fazer, e também ele está a praticar esta consciência que ele dizia que não tinha noção, mas é curioso que até há pouco tempo ele dizia, ainda no ano passado, no primeiro período de um teste em que ele me contou assim, olha, eu cheguei ao teste, primeiro cheguei atrasado, porque foi transportes e o autocarro atrasou-se, depois porque as primeiras perguntas eu não sabia, mas eu percebi que estava a começar aqui a pensar, assim, que horror, eu não sei isto, assim, não, calma, deixa isto para depois e vamos começar, passa à frente para aquilo que tu sabes. E isto é um exercício que é essencial e é importantíssimo nós fazermos com nós mesmos, termos esta consciência em tudo na nossa vida. Trazendo aqui para a comida, para o nosso tema desta conversa, que realmente esta consciência do que é que estamos a pensar quando eu vou à procura de comida, é meio caminho andado, por assim dizer. Porque se eu identifico o que é que eu estou a pensar, como é que eu me sinto, porque depois é a relação entre pensamento e sentimento. O que vem primeiro? Nós achamos muitas vezes que é o sentimento. Não, o primeiro é o pensamento. O que é que eu penso sobre algo que aconteceu? Algo que alguém me disse, ou alguém fez, algo que eu disse e que se calhar fiquei a pensar que eu não devia ter dito ou feito e fico a sentir mal. Eu pensei, eu senti. E então, eu pensei, eu senti, o que é que eu vou fazer com isso? Muita gente vai à comida. E está aqui a relação: pensamento, sentimento, emoção, atitude, comportamento. Exato. Tudo começa dentro. Portanto, mesmo ter consciência primeiro para se dá, ou mesmo depois, e aqui quem siga aqui a Gabriela, se estás deste por ti a comer que achaste que fui outra vez e nem consegui. Ok, então pensa, espera, eu fui buscar isto, o que é que eu estava a pensar?
como é que eu me estava a sentir deste exercício de desconstrução? Porque muitas vezes, isto também é um exemplo que eu dou meu, de antes de me perceber aquilo que eu estava a pensar, eu comecei por perceber como é que eu me sentia. E se eu estava a trabalhar e comecei a sentir mal, comecei a sentir assim, mas o que é que eu estou a sentir mal comigo mesma? E assim, espera aí, estás-te a sentir assim? O que é que tu estás a pensar? E comecei a perceber a relação, muitas vezes eu estava a pensar assim, eu não sei fazer isto, eu não vou conseguir. Portanto, esta relação entre a minha dificuldade que eu tinha, que está muito melhor, mas de vez em quando ainda vem, cada vez menos, mas de não de perceber o pensamento, mas primeiro perceber como é que eu me sentia e então ir tentar descobrir o que é que eu estava a pensar naquele momento, se eu estou a sentir isto. Então, em vez de estar assim, eu assim, espera, ok, então como é que eu lido com estes pensamentos? Se eu estou a pensar que não era capaz de fazer isto, se ok, neste momento se calhar não, mas já senti isto tantas vezes e consegui, também vou conseguir desta. E logo a atitude vem. E isto, não estou a falar de fome, porque eu não tenho essa experiência pessoal de fome emocional, tenho só tinha aquele viciozinho de comer, mas era um vício, de comer aquele docinho a seguir à refeição, mas na fome emocional também, ok, eu dei por mim a comer isto, já nem me lembro o que é que eu estava, mas deixa-me pensar, o que é que aconteceu, o que é que eu estava a fazer, o que é que eu pensei, e desconstruir isto, acho que pode ser aqui concordas, Gabriela? Concordo plenamente. E dali onde começa, porque de cuidar de nós próprios e de nossos pensamentos, começa tudo. Exatamente como eu estava a dizer, o pensamento influencia as emoções e depois as ações. Então, é muito importante cuidar do nosso mindset, da nossa própria mente, daquela voz interior que muitas vezes é muito crítica. E às vezes as pessoas depois têm a ação de comer demais ou descontrolado porque não podem fazer essa voz de não dizer nada e está ali a dizer coisas sempre, 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 já não podem lidar. Primeiro temos que tentar de ter um mindset de cuidar de nós próprios e do nosso pensamento, de ter esta consciência de como me sinto. E mesmo, sabes, numa situação, dizemos que uma pessoa tem um argumento com o marido. Se tiver a consciência, podia, sabes, fazer assim uma pausa. Olha, mas por que eu tenho esta reação? Foi alguma coisa que ele diz que me fez ter esta reação? Que fiz aquele Seja o marido trigger? ou seja os filhos, até, não é? Exato, porque pode ser uma coisa que nem realizamos e depois começamos assim a falar e a dizer coisas que não Estamos a deveríamos. reagir. A reagir. Algo aconteceu, aqueles gatilhos, não é? Como falámos há bocadinho, qual é o gatilho? O que é que me leva a ir buscar comida? Aqui é a mesma coisa. Há um gatilho, há alguma coisa, alguém disse ou fez alguma coisa que me magoou e eu reajo, porque aquilo tocou numa ferida minha. Mas se eu Exato. tiver, primeiro, mais consciente das minhas vidas, se fizer um trabalho de terapia, puxando aqui a brasa à minha sardinha, se eu estiver melhor comigo mesma, com uma maior inteligência emocional, eu consigo lidar melhor com as minhas emoções, então, em vez de reagir, eu vou, espera aí, aquilo incomodou-me, mas porquê? Como é que eu posso lidar com isto de uma forma positiva? Como é que eu posso falar com aquela pessoa? Como é que eu posso falar com o meu filho sem me tornar... Porque nós que achamos que os nossos filhos não sabem lidar com a frustração, mas quando eles têm um determinado comportamento que nos deixa frustrados, nós também não sabemos lidar com a nossa frustração, não é? Porque gritamos, porque sai uma palmada, por tantas, aquela reação. Ora, e aí, que exemplo é que nós estamos a dar aos nossos filhos? Trazendo agora aqui esta coisa que também, pronto, que também é a minha parte, não é? Mas que as coisas estão relacionadas. Como é que eu posso cobrar do meu filho saber lidar com a frustração se a minha forma de lidar com a frustração é negativa, é saltar uma tampa, é gritar? Isto é autoconhecimento, está em tudo na nossa vida. E aqui na comida, que era o que nos trouxe aqui hoje. E porque já estamos aqui com a nossa hora, são 7 horas, começámos aqui um bocadinho mais atrasadas com esta história do Instagram, mas não sei se queres terminar aqui com alguma sugestão, onde é que as pessoas te podem encontrar também, quem quiser saber mais, falar disto, saber como é que tu trabalhas, também tens Facebook, não é? Conta aqui como é que as pessoas te podem encontrar. Então, as pessoas me podem encontrar no Facebook, Gabriela Constantin, no Instagram, gabriela.alina.wellness,
Eu estou a trabalhar, como tu sabes, estou a trabalhar com pessoas que querem melhorar a maneira como comem. Estou a fazer muita educação nutricional e gosto muito disso, porque ensino às pessoas como e o porquê, como ter esta consciência. Trabalho também com mães, com grupos de mulheres, com famílias. Trabalho com empresas que querem fazer uma diferença na vida de empregados e apoiar através de workshops de educação nutricional, apoiar os empregados a ter mais energia, a aumentar a produtividade. Então, é isso aquilo que eu faço. Se for de dar um conselho, é que tudo começa com cuidar de nós, cuidar de nosso pensamento, depois tentar de ter a consciência de as emoções que temos e a seguir as nossas ações vão ficar assim mais equilibradas e com mais consciência. A consciência é tudo. Sabes, quando eu comecei a programa, o meu coach me estava a dizer: tu és a prioridade número 1 de tua vida. Eu, não. Como pode ser? Eu tenho tantas coisas para fazer, tenho isso, tenho aquilo, como pode ser eu? Ainda nem tens filhos, porque dizer isso então uma mãe, se não quer jamais em tempo algum, eu sou a prioridade, mas temos que ser. A minha Está mente no começou, topo da nossa lista. a minha mente começou a rejeitar a ideia e dizer, mas quem sou eu de ter, sabes, aquela voz crítica, e tudo começa dali. Porque afinal, se pensamos nisso, somos nós, se nós estamos bem, vamos poder sentir-nos bem, vamos poder ser melhores mães ou pais, vamos poder ser melhores companheiras, amigos, profissionais, tudo começa conosco. No avião, quando a senhora diz, mete primeiro tu e depois para a criança aquela máscara, é por quê? Porque se a mãe está bem, está a cuidar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, de suas ações, está a controlar, tem a consciência daquilo que faz, depois vai poder, exatamente como estavas a dizer, ensinar e dar um exemplo positivo de como cuidar de nós, de como gerir as emoções, porque não temos que fugir das emoções, temos que aceitar. Aprender a lidar com elas. Exato, o que podemos fazer, como podemos lidar, e tudo nos ensina alguma coisa. Cada experiência, mesmo aquelas emoções que não gostamos, nos ensina algumas coisas e nos fazem assim ser mais fortes. E quando estamos nos momentos que não nos sentimos tão bem, podemos tentar de pensar nas coisas que fazemos bem. Sabes que aquela voz crítica sempre está a dizer ali, não fazes isso, não fazes aquilo, não foi suficiente. Claro que sim, não. Pensar, e aí, eu estava a pensar mesmo para despedir, para terminar aqui a nossa live, falar no papel da autocompaixão na fome emocional em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos de aprender a tratar-nos como tratamos os nossos amigos, ter compaixão, ter simpatia, reconhecer as coisas positivas, dar uma palavra de apoio e não com o chicote, como eu costumo dizer, sempre a criminar, a criticar, dizes uma parva e és estúpida e és isto. Eu lembro-me de ter no banco uma colega que quando algum de nós, e eu era uma das que de vez em quando saía, estás estúpida, mas porquê? Não sei o quê. Eu chamar estúpida a mim mesma, mas porquê? E eu aquilo naquela altura, e até porque era a única pessoa que realmente tinha essa atitude de autoimagem que realmente que não se chamava nomes a si própria. Isto é uma raridade, infelizmente. Hoje eu dou-lhe toda a razão. Naquela altura não achávamos que ela é que estava, mas parva, mas porquê é que nós, qual é o mal? Estou a ser parva, porquê é que não posso chamar-me nomes? Não, mas se uma amiga minha comete um erro, eu não vou para cima dela chamar estúpida, mas porquê é que estás assim? Pelo menos não é suposto. Portanto, também não devemos fazer isso com nós mesmos. E pronto, olha, terminar aqui. Obrigada uma vez mais, Gabriela. Vamos ter do vivo, não saias tu, mas a despedir, uma boa semana, bom fim de semana para quem está desse lado. Se alguém que veja a gravação quiser deixar aqui colocar alguma questão, também fiquem à vontade. E obrigada, um beijinho. Muito obrigada, beijinho.